Fala minha tropa, para quem não me conhece, eu me chamo Léo Freitas, mais conhecido como Bruxo das Pré-Lives, trago análises diariamente aqui no meu canal e conteúdos semanais como esse que você está vendo aqui. Hoje eu vou trazer para vocês a minha análise completa sobre o Campeonato Brasileiro. Se ela é uma competição para buscar mais gols, se é uma competição para buscar menos gols, mais cartões, menos cartões, quais os melhores cenários vocês podem buscar dentro do Campeonato Brasileiro. Então esse vídeo vale muito o seu like aí, vale muito a sua cooperação, para eu trazer outros métodos que eu trabalho. Para quem me conhece e me acompanha, sabe que os melhores métodos que eu tenho são na Europa e eu posso trazer um vídeo como esse aqui para os métodos que eu tenho na Europa. Mas eu só vou trazer esses métodos se você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhuma notificação, tá bom? Agora chega de enrolação que eu vou trazer para vocês uma análise completa sobre o Campeonato Brasileiro. E bom pessoal, como vocês sabem, eu vou direto e reto ao ponto e vamos começar pelos gols. O Campeonato Brasileiro é um cenário para mais gols ou menos gols? Pessoal, é intermediário, tá? Se você vai buscar uma linha a mais de 1,5, mais de 1,5 gols para sair 2 gols, é interessante em alguns cenários. Eu já vou explicar quais cenários é interessante você buscar mais de 1,5 e quais cenários e principais é interessante você buscar menos de 3,5 gols. Para mim, pessoal, o Campeonato Brasileiro é um campeonato para menos gols, é um campeonato para linha under. Tá? Para quem não sabe o que é under e o que é over, over é mais e under é menos. Então se eu falar under goals, é menos gols, tá bom? Diferente, por exemplo, de uma Bundesliga, onde lá o cenário é muito mais para um over, tá? Um over aí acima de 1,5, 2,5 é interessante na Bundesliga porque é normal você ver lá placares de 5-0, 4-2, 3-3, jogos parelhos com equipes que fazem muitos gols. E eu já vou mostrar a diferença e o porquê que isso acontece. No meu ponto de vista, pessoal, isso acontece porque no Campeonato Brasileiro é um jogo muito mais retruncado, é um jogo muito mais faltoso, é um futebol diferente pelo fato de, por exemplo, lá na Europa, é um futebol de toque. A jogada é construída desde o goleiro. Então o goleiro já toca para o zagueiro, que o zagueiro joga para o volante já joga lá para o meio de campo e assim vai sendo construída a jogada até chegar no gol. O Campeonato Brasileiro já não, o goleiro já estoura o tiro de meta aqui, já bota a bola lá pro meio de campo, já dá a cabeçada, já vai para lateral. É um jogo muito mais difícil, um jogo muito menos propício a gols do que campeonatos da Europa. Tá? Então já estou dando aqui um grande feeling de mercado para vocês. No meu ponto de vista, a maioria dos meus métodos aí que eu utilizo no Campeonato Brasileiro funcionam muito bem para uma linha under goals, principalmente a linha menos de 3,5. Tá bom? Mas eu tenho alguns critérios na hora de eu fazer as minhas entradas e eu vou mostrar para vocês quais critérios são. O primeiro critério que eu gosto muito de operar numa linha menos de 3,5 é quando o time favorito vai jogar fora de casa. Exemplo, o Santos vai jogar em casa contra o Flamengo que está em terceiro colocado na tabela. Estou dando um exemplo aqui, tá? O Flamengo é o favorito a vencer, mas vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro. É um time que segura muito bem as pontas jogando em casa e o Flamengo é um adversário forte, mas quando se enfrentam em confrontos diretos, acontece poucos gols. Então tudo isso eu analiso antes de fazer minha operação, obviamente, nos sites que vocês já me acompanham, vocês sabem quais são os sites que eu faço as minhas análises. Se você não sabe, tem uns vídeos no canal mostrando aí quais sites eu utilizo. Então eu faço uma análise geral, mas eu busco sempre um time favorito que vai jogar fora de casa contra um adversário forte. Tá? O Santos, no caso, é um adversário intermediário e vai enfrentar o Flamengo, que é um time favorito. Isso aqui já é um critério interessante para mim entrar numa linha menos de 3,5 gols. Pode ser que aconteça 2-0, 2-1, até 3 gols, se der, a gente vence a operação. Outro critério que eu levo na hora de fazer um bilhete numa linha menos de 3,5, se o jogo ele tem relevância ou não. Ah, Léo, como assim relevância? É um jogo decisivo? É um jogo que o Flamengo pode chegar na liderança? Ele precisa daqueles 3 pontos? Ou é um jogo de meio de tabela? Ou é um jogo onde o Flamengo não vai entrar com o time todo, com o elenco todo? O Flamengo já se classificou para a Libertadores e vai só jogar para cumprir tabela. Então eu levo muito a sério a importância e a relevância daquele jogo. Se é um jogo que as equipes precisam de alguma coisa, de algo importante, eu já não fico tão confortável no menos de 3,5. Tá? A não ser que seja, por exemplo, uma final de campeonato, uma final de Libertadores. Onde, por exemplo, eu peguei um menos de 3,5 no jogo do Corinthians e Flamengo. Então já é um cenário diferente, são duas equipes muito fortes que precisam daquele resultado, mas tem tendência a ser um jogo muito mais retrancado por ser uma final aí de campeonato. Então é tudo isso que você tem que avaliar, a relevância e a importância daquela partida. Se for uma partida que não tem tanta relevância, pode ficar tranquilo e vai no menos de 3,5. Se for uma partida com mais relevância, você já fica meio que com o pé atrás para fazer um menos de 3,5 no jogo, tá bom? Outro cenário que eu gosto muito de operar, que eu já falei para vocês agora há pouco, por exemplo, o Flamengo e Corinthians, são quando duas equipes muito fortes vão se enfrentar. Por exemplo, Flamengo e Palmeiras.
Por exemplo, Palmeiras e Internacional. Por mais que sejam equipes que façam bastante gols, quando se enfrentam, elas se respeitam muito. São equipes que não vão tão afoitas ao resultado. É diferente o Palmeiras enfrentar um time que está lá na lanterna do que enfrentar um time onde briga muito bem, onde bate muito bem, onde os times têm características semelhantes. Então é muito propício o menos de 3,5 quando duas equipes muito fortes se enfrentam também. Você só não vai pegar um menos de 3,5 aí, muito provável, se um time favorito vai jogar com um time não favorito, que ele é muito fraco. Como eu citei de exemplo, por exemplo, o Palmeiras jogando com lanterna da competição. Aí nesse caso é mais propício, é muito mais provável você pegar uma linha a mais de 1,5 gols, para sair até 2 gols ou mais aí na partida. Mas o Campeonato Brasileiro em si, na característica geral, é um campeonato muito propício para menos de 3,5. Fechou? Beleza, Léo. E agora cartões e escanteio. É um cenário para over escanteios e cartões ou under escanteios e cartões? Nesse caso, pessoal, eu gosto muito de operar no Campeonato Brasileiro para over escanteios e over cartões. Embora eu tenha dito que o Campeonato Brasileiro é muito mais difícil de acontecer gols, são equipes que fazem bastante escanteios, porque a maioria dos times jogam pelas laterais. Então, quando o lateral carrega, o ponta carrega a bola para a linha de fundo, a tendência é de acontecer muito mais escanteio, porque vai ter algum zagueiro para interceptar e jogar a bola para escanteio, ou vai cabecear e jogar para escanteio. Então, é um campeonato muito favorável para quem gosta de operar em over escanteios, tá bom? E over cartões, porque como eu citei no início do vídeo, é um jogo muito faltoso. São times que fazem bastante faltas, a maioria dos times do Campeonato Brasileiro são times faltosos. Se for comparar com a Europa, nem se compara. Tá? É igual o Campeonato Argentino, é muito propício a cartão também, over cartões, mas o Campeonato Brasileiro também é. Tá? A média dos juízes que operam aí no Campeonato Brasileiro também é alta, acima de 4 cartões por jogo. Então é interessante você operar numa linha acima de 3 cartões por partida, dependendo do jogo. Aí entra os mesmos critérios que eu falei para vocês do gol. Se forem duas equipes fortes, aumenta as chances de dar mais cartão. Tá? Se for uma equipe muito fraca com uma equipe forte, dependendo do jogo, também pode ser que dê mais cartões. Tá bom? Porque a equipe mais fraca tem tendência a sofrer mais ataques e, consequentemente, fazer com que os zagueiros e os volantes trabalhem mais aí e façam mais faltas para tentar parar o time mais forte. Então, no geral, é um campeonato, sim, para over cartões, principalmente se for operar numa linha acima de 3 cartões. Bem interessante aí, tá? Mais de 3 cartões na partida pode dar 4, 5, 6 cartões que você vence a operação. E em escanteios, eu gosto também de operar em over escanteios, mas o que eu gosto de fazer para over escanteios é analisar a média daquela equipe que vai jogar, e se a média daquela equipe for maior de 6, 7 escanteios por partida, eu entro numa linha mais de 3 escanteios para aquele time. Então, por exemplo, o Inter e o Palmeiras vão jogar. Eu vi que a média do Inter é de 7,2 escanteios por jogo. O que eu vou fazer? Eu vou montar um bilhete com under 4 gols, mais de 3 cartões aí talvez na partida, ou mais de 2, e vou colocar mais de 3 escanteios para o Inter. O Inter tem que fazer 4 ou mais escanteios para que o meu bilhete venha dar green. Então é mais ou menos dessa forma que eu analiso aí o cenário do Campeonato Brasileiro. É uma competição para under gols, over cartões e over escanteios, principalmente nessas linhas que eu citei para vocês. Mas vocês podem testar novas linhas, podem ver o que funciona, o que não funciona. Tudo nas apostas esportivas são números e testes. Você precisa testar e validar um método para conseguir de fato ganhar dinheiro nas apostas esportivas. Eu estou passando aqui meio que o meu feeling de mercado e espero que essa visão que eu passei para vocês possa ajudar vocês aí a terem bons resultados no Campeonato Brasileiro. E se você gostou desses critérios aqui do que eu te passei, deixa aquele like, compartilha o vídeo com um amigo seu que tem dificuldade em ganhar dinheiro nas apostas esportivas, faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas, ajude mais pessoas aí, porque compartilhar é gerar resultado também. Se eu não compartilhasse isso aqui com vocês, vocês talvez não saberiam e não conseguiriam ter bons resultados aí no Campeonato Brasileiro. Agora, aplicando isso aqui, talvez vocês tenham graças ao compartilhamento. Então compartilhe aí também com um amigo, com uma amiga, que vai ajudar ela, vai ajudar você. Deus está vendo e Deus vai te dar em dobro aí tudo isso que você retribuir, beleza? Senta o dedo no like, se bater 300 likes aí, acima de 300, eu vou trazer os meus métodos para o Campeonato Europeu, que o pessoal sabe aí que é muito assertivo também. Então é isso, se você gostou do vídeo, muito obrigado por ter chegado até aqui, tamo junto aí, aplica esse conhecimento, aplica meu garoto, minha garota, aplica e segue firme aí nas apostas esportivas, espero que você tenha bons resultados com essas análises que eu passei para vocês. Tamo junto aí e até o próximo vídeo, valeu!